Boa noite. Tentando conectar aqui no Instagram. Meu Instagram. Meu Instagram, deixa eu arrumar minha câmera. Meu Instagram não está conectado. Estou tentando dar uma conectada aqui. Vamos ver se eu consigo. Boa noite. Boa noite, boa noite. Acho que agora vai aqui no meu Instagram. Só um minutinho, vamos ver quem tá aí. Deixa eu abrir meus comentários aqui. Hoje eu resolvi fazer uma live compartilhada em duas plataformas aí, no Instagram e aqui no Facebook. Deixa eu ver se agora eu conectei aqui. Agora foi, vamos ver se eu consigo entrar no Instagram. Boa noite, hoje nós vamos falar mais uma vez de alfabetização, que é uma paixão aí. E eu tenho bastante pessoas aqui que me seguem, que também gostam bastante e também trabalham, né? Além de gostar, trabalham com alfabetização. Opa, tô chegando no Instagram. Agora sim. Deixa eu só posicionar o meu celular para o Instagram. Então, estou olhando em duas câmeras. Aqui, Facebook e aqui, Instagram, ok? Boa noite, pessoal do Instagram. Hoje eu estou com live compartilhada. Deixa eu arrumar minha blusa aqui. Boa noite, Escola Cora Coralina, Valente Tinão, boa noite. Hoje eu estou compartilhando tela, então eu estou com vocês, estou com batom aqui. Eu estou com vocês aqui do Instagram e aqui eu estou no Facebook ao mesmo tempo, tá bom? Se você tem Facebook, também dá para ir lá, que a gente está com essa live lá compartilhada. Márcia, minha querida, boa noite. Boa noite, Escola Coralina, compositor, boa noite. Adenilson Lopes, boa noite. Hoje nós vamos continuar aí nossos assuntos que têm sido nossas lives de alfabetização, né? Acho que alguém me mandou convite aqui. Boa noite. Marquei essa live para a gente falar de um assunto tão importante, já que eu tenho tratado aí de leitura, né? Poderia até mudar minha câmera, né? E colocar minhas duas câmeras na mesma posição. Mas agora eu já estou viva ali, então da próxima vez eu faço isso. Larissa, boa noite. Boa noite, Francisca. Nossos encontros todo domingo aqui, né? Quem me acompanha aí nas redes sociais, quem me acompanha nos meus cursos. Então, já sabe que todo domingo, 8 horas da noite, a gente entra aqui no Instagram, principalmente no Instagram, né? A gente entra aqui com a nossa live sobre alfabetização, sobre educação e esse trabalho nosso aí pedagógico, tá bom? Então, vamos lá, tem mais gente entrando aqui. Camila, boa noite. Euzioneide, boa noite. Slide Moraes, boa noite. Silkia, boa noite. Acho que é isso. Silk, eu acho que é isso. Silkia. Lara Barros, Silkia, Lara Barros, acho que é isso. Então, boa noite para vocês que estão chegando. Eu marquei para a gente conversar de um assunto bem bacana, que é a rota fonológica, tratando aí de leitura. Eu não sei se todo mundo sabe da importância da rota fonológica quando a gente trabalha com alfabetização, principalmente, e a gente tem que desenvolver aí umas competências leitora com nossos alunos, né?
Tô tão longe da minha cadeira, desconfortável. Deixa eu me ajeitar aqui e ficar mais confortável com vocês. Boa noite, Leia. Boa noite, Rosiane, pedagoga. Sejam todos bem-vindos. Eu tô incomodada com duas câmeras em dois lugares. Gente, eu podia mexer essa câmera e colocar as duas próximas. Deixa eu ver se vai ficar muito... Não, vai ficar muito baixo. Vamos voltar pro meu computador. Eu tô com a minha webcam aqui. Então, vamos lá. Vamos começar? Maria, da Guia Freitas, porque depois eu falo demais. E aí, o que acontece? Eu não consigo falar tudo que eu quero. Eu nunca consigo falar tudo que eu quero, porque eu falo muito, né? Quando a gente fala de uma coisa que a gente gosta, ô Senhor, a gente quer falar o tempo todo. E Celi, boa noite, minha querida. Você chegou. Eu separei algumas coisas aqui para eu falar com vocês. Deixa eu me organizar aqui, pegar meus rascunhos, minhas sugestões de atividade que eu falei para vocês hoje. O tema que eu trouxe aí. Boa noite, lindona você. Eu trouxe um tema aí de como a gente trabalhar nessa consciência fonológica, essa rota fonológica, não a consciência em si, mas tratando aí da leitura da rota fonológica. E boa noite, Adriano, boa noite, Maria, joia, tudo bem? Passei uma semana um pouco agitada, um pouco fora do comum aí, mas tá tudo bem agora, graças a Deus. Então, vamos lá. No processo aí de aquisição de leitura, gente, tá aberto aí para vocês perguntarem, para vocês falarem, aqui no Facebook também, tá bom? E fora isso, a gente pode ir conversando aí durante toda a semana. No Messenger eu não olho, gente. Não me manda Messenger porque eu não abro Messenger. Não tenho hábito, não gosto. Agora, direct eu respondo, sempre tô lá, só que eu recebo muito, às vezes eu demoro para responder por causa da quantidade. E também, quem tem meu contato aí, via WhatsApp, das meninas que tem grupo comigo, que tem mais um contato assim, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos aí do processo da aprendizagem da leitura, né? Capovilla, boa noite, Laís, Amanda, boa noite, Fernandinho, Adriano, acho que eu já disse. No desenvolvimento aí, nessa aquisição da leitura e esse ensino da leitura, nós temos alguns processos e algumas habilidades e competências que a gente tem que desenvolver com nossos alunos, certo? Capovilla traz lá 3 estágios da leitura que a gente tem, que a criança passa por ele, né? E nós vamos falar um pouquinho aqui dele também. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso é muito importante a gente saber. Se você não sabe dessas fases, se você não sabe aí como que se dá essa leitura, essas fases, as 4 fases da leitura aí, as fases da leitura, as estratégias de leitura, tudo isso, nesse global aí, quando a gente trata de leitura, é muito importante, né? E a rota fonológica vem junto aí dessas habilidades e é um grande entrave aí. Por exemplo, crianças com dislexia são crianças que têm dificuldades e têm uma grande falha nessa rota fonológica, por exemplo. A criança não consegue, ainda não avançou ainda nessa rota fonológica. Então, criança com dislexia, o nosso trabalho ali, principalmente na psicopedagogia, é em cima do trabalho de desenvolvimento dessa rota fonológica, tá? Então, vamos lá. Os estágios aí que a gente tem, os 3 estágios de escrita, segundo Capovilla traz para a gente tem teoria, a gente tem referência para falar disso, e também as fases de leitura. Nós vamos dar uma pincelada sobre isso e eu vou falar para você da rota em si, a rota fonológica. Porque para a gente ser um bom leitor, nós sabemos que a criança tem que estar desenvolvido aí, um leitor competente, ele trabalha com as 2 rotas, né? A rota fonológica e a rota lexal. Essas 2 rotas, a dupla rota, como é chamada, tem que estar desenvolvida para a criança, para a gente conseguir falar aí que nós formamos leitores, né? Porque a criança que não avança e não desenvolve essa competência lexal, ela
ela vai ter falhas aí na leitura. E é o que acontece quando ela ainda se instala ali somente na rota fonológica. Ela não desenvolveu a dupla rota. Então, isso a gente vê bastante em dislexia. Crianças com dislexia têm falha na rota fonológica. E o que é essa rota fonológica? Vamos lá. Então, entendendo os estágios aí que segundo as referências trazem para a gente, né? Os 3 estágios de leitura. Logográfica é o primeiro estágio aí que eles até classificam como uma pré-leitura. É o primeiro estágio da criança na fase da leitura. É uma leitura logográfica. O que é isso? Ela ainda não está atenta às palavras e à formação das palavras. Opa, saí do ar aqui. E as formações da palavra. Ela está muito presa ainda a símbolos, a gráficos, a imagens, né? E a gente faz a gente relembrar também lá do realismo nominal. Não sei se vocês se lembram disso, quando nós estudamos, a criança ainda tem muita predominância, principalmente aí quando ela não está ainda numa fase silábica, fase de escrita silábica, ela ainda tem muita predominância do realismo nominal. Então, essa primeira fase aí, que é esse conhecimento de desenvolvimento de leitura, que é a logográfica, a criança está muito presa ainda à figura, à imagem, e ela não se deu conta que a palavra é formada por letras, que tem letras e que consiste uma palavra. Vou dar um exemplo disso para você. A gente vê muito isso na internet. Quando uma criança pega eu estou procurando alguma coisa aqui próxima de mim que tenha, mas eu não tenho nada. Mas uma criança que pega, por exemplo, a gente vê muito isso na internet, pega um shampoo seda, né? E aí o pai pede para ler o que está escrito lá. Então, ele até soletra SEDA. É uma leitura logográfica. Por quê? Porque você pergunta o que está escrito, o que ele fala? Shampoo. Então, ele está associando o que está escrito com o que realmente é. Isso acontece lá, a gente tem exemplos do Nescau, né? Deixa eu ver o que mais. Colgate. Então, por exemplo, né? Você pega alguma coisa assim que a criança conheça, principalmente em marcas, né? A criança vai até soletra, se ela conhecer, se ela tiver um conhecimento aí de letras, ela até soletra, né? Se ela conhecer os fonemas e alguns grafemas, ela soletra. Então, nesse caso, por exemplo, você dá um shampoo, ela soletra SEDA, seda. Acho que vocês já viram isso na internet. Quem já viu, me dá um ok aí. Isso é uma leitura logográfica, é o primeiro estágio da leitura, entre os 3 estágios de leitura que nós temos. Então, a criança faz essa leitura, mas ela não compreende, ela não deu percepção. Oi, Tom, boa noite! Ela não tem percepção ainda da palavra, da letra. Então, ela relaciona aquilo ali com o que ela tem. Então, ela vai ler e ela vai falar para você que ali está escrito shampoo, né? Beijo para você, meu querido. Vou assistir sua live, tá bom? Pode deixar, não perco não. Então, esse é o primeiro estágio da leitura, o logográfico. Nós vamos para depois um outro estágio de leitura, que é o estágio alfabético. Nesse estágio, a criança já começa a perceber pautas sonoras e a relação grafema-fonema. Então, nesse estágio, a gente já é considerada aí pelos estudiosos, né? Pelos estudos que a gente tem, teorias que tratam disso, da leitura, que nesse estágio a criança começa a desenvolver essa rota fonológica, essa consciência fonológica, porque ela já começa a entender que, para escrita, a gente tem um sistema notacional e a gente tem um código linguístico. Então, ela já começa a perceber que há palavras que são escritas para aquilo. Então, ela já saiu dessa fase logográfica. Então, aqui a gente já começa, de fato, aí, um trabalho com rota fonológica, tá? E o terceiro estágio aí, então, que é o ortográfico. Então, nós temos o logográfico, o alfabético e o estágio ortográfico. O estágio ortográfico
é o estágio que a criança consegue usar e deve usar a dupla rota, que eu falei lá no início para vocês. Então, a criança tem a rota fonológica e a criança também tem que desenvolver a competência e também dar conta aí dessa rota lexical, tá bom? Que é o léxico. Nessa fase, a criança ortográfica, ela já começa a aprender irregularidades, ela já começa a ter um pouco mais de percepção de estrutura de palavra, ela começa a entender essa rota lexical, nossa, enrolei agora. E isso que é importante para a leitura. Um bom leitor, ele usa a dupla rota. E a gente tem que trabalhar essa dupla rota com a criança e começando aí, então, com a rota fonológica, né? Então, pensando lá, no estágio primeiro, o logográfico, ele não tem ainda essa consciência. Ele vai muito de associação de imagem, como eu disse lá para a escrita, ele também representa muito realismo nominal e não tem essa consciência ainda fonológica, né? Assim como a consciência fonológica trazem aí para a gente os estudiosos, principalmente Arthur Gomes de Moraes, né? Na questão de que a criança começa a ter consciência fonológica quando ela está na fase silábica, tá bom? Antes disso, a gente faz todo um trabalho para que isso seja desenvolvido. Então, disso que eu falei para vocês, os estágios. Nós temos 3 estágios de leitura. Fora isso, nós temos umas fases, as fases da leitura. Para ler, tem-se fase que nós temos aí que desenvolver e deixar a criança pronta para ser um bom leitor, vamos dizer assim, que é a fase de decodificação, de compreensão, de interpretação e a fase de retenção. Então, ler não é simplesmente decodificar, né? Então, a leitura, para a gente dizer que ele é um bom leitor, ele tem que usar dupla rota e ele tem que dar conta de várias habilidades aí. Não é apenas decodificação. A compreensão, por exemplo, logo em seguida é muito importante, porque senão nós temos aí os analfabetos funcionais, né? Porque eles leem, mas não compreendem. Eu tenho atendimento de uma criança aí de 4º ano, que ela não tem desenvolvido a rota lexical, por exemplo. Ela ainda está na rota fonológica. E essa criança não consegue ler e compreender. Primeiro, ela nem lê, porque o que acontece na rota fonológica? A rota fonológica é decodificar as palavras, as letras da palavra. Então, é uma decodificação mesmo. Então, ela não tem ritmo, ela não tem fluência, e ela não consegue desenvolver essa leitura, porque ela não está pensando na palavra. Antes dela pensar da palavra, ela tem que fazer um exercício tão grande, um esforço tão grande de decodificar cada letra que ali está escrito para decodificar a palavra, né? Então, essa rota fonológica tem que estar bem trabalhada ali com a criança, porque senão ela vai passar o tempo todo e a maior parte do tempo da sua leitura decodificando. Isso dá lentidão, isso perde o ritmo, perde compreensão, então ela não lê e ela não compreende, tá? Fora isso, nós temos as estratégias de leitura que a criança, quando vai ler, também precisa utilizar aí, né? Que é a solicitação, seleção, a antecipação, a inferência e a verificação. Gente, eu tenho tanta coisa que eu quero falar para vocês, eu marco aqui, mas um monte de coisa eu não falo. Eu já pulei um pedaço aqui do que eu queria falar para vocês, porque eu fico muito olhando para a hora, né? Então, tudo isso envolvido na leitura. Então, o processo de leitura, eu só estou dando uma pincelada do que é esse processo de leitura, para vocês entenderem a grandiosidade e a importância de uma rota fonológica numa leitura, né? Porque se isso não está consolidado, se isso não está de fato desenvolvido, a criança não tem essa competência, ela não vai se desenvolver na leitura. Não adianta. Não vai se desenvolver. Precisa se trabalhar, sim, essa rota fonológica. E como que a gente faz isso? Vou falar para vocês aqui. Então, deixa eu ver o que eu posso dizer para a gente agora, para aumentar isso daí, para você entender da rota fonológica.
essas habilidades faz parte das habilidades metalinguística, que entra aí a consciência fonológica, a consciência lexical, que são os substantivos, ou as palavras, os adjetivos e os advérbios. Quando a criança já começa a compreender as palavras e o que ela lê, que aquilo vai fazendo conexão, vai fazendo, sabe, a coesão e a coerência dentro da leitura? Quando ela tem a rota lexical, ela bate o olho visualmente na palavra e ela já tem um vocabulário mental. Ela já aprendeu algumas palavras, essas palavras já estão lá no vocabulário dela, e ela não precisa olhar para a palavra durante a leitura e decodificar letra por letra para tentar compreender o que está escrito ali, que é fazer as estratégias de leitura, por exemplo, né? De inferir, de selecionar as palavras, isso já está adquirido. Então, ela só tem que olhar para a palavra e dentro de um contexto, ela entender ali o que está sendo colocado para ela no sentido. Quando ela não tem a rota fonológica, antes disso, ela tem que saber qual é a palavra. Ela não tem nenhum vocabulário formado, ela não tem um banco mental ali na memória de trabalho dela, que é outra coisa que a gente trabalha muito aí, desenvolve nessa questão da rota fonológica, a questão da memória de trabalho. Essa memória de trabalho tem que estar, é uma das funções executivas que a gente trabalha aí, elas têm que estar sendo trabalhadas o tempo todo. Essa memória de trabalho aí, é uma memória de curto prazo, que a gente trabalhando, ela pode se estender e vir a se formar uma memória de longo prazo, por exemplo, a criança tendo um banco de palavras que ela já conhece, e que isso vai dar para ela na leitura fluência, ritmo e compreensão. Só que antes disso, eu preciso trabalhar a parte fonológica, essa decodificação das palavras mesmo. Outra questão que vem junto aí, a hipossegmentação. Crianças que juntam tudo as letras, eles juntam, por exemplo, advérbio, eles juntam preposição, eles juntam verbo, pronome, e fazem essa hipossegmentação aí, colocando tudo junto, né? Como que a gente trabalha isso? Deixa eu olhar para a minha hora, que eu tenho um monte de coisa aqui que eu queria falar para vocês, mas eu não vou conseguir. Já são 8h20. Gente, tudo bem? Eu sei que é bem técnico o que eu estou falando, mas é para a gente compreender aí. A criança tem que entender que cada letra tem o seu lugar, que eu não posso trocar as letras. A rota fonológica vem junto aí com alguns princípios do nosso sistema alfabético. Ela tem que saber que eu uso letras para escrever, ela tem que saber que a letra tem posição, ela tem que saber que as letras se repetem em outras palavras, as letras não são únicas de uma única palavra. E isso, quando a criança não tem essa parte da rota fonológica ainda, que normalmente está lá no começo, eles não compreenderam ainda. Por isso que também a gente tem um pouco mais aí de compreensão da rota fonológica quando a criança entra no estágio de leitura, que é o alfabético, que é o segundo estágio. Ela sai desse logográfico, né? Assim como nós temos que tirar as crianças lá do pré-silábico, nós também temos que avançar aí nessa questão da leitura, de sair desse estágio logográfico, né? Então, ela tem que saber tudo isso que faz parte do princípio do sistema alfabético. Então, a criança tem que olhar letra por letra e saber o valor, por exemplo, posicional dessa letra. Então, aquelas brincadeiras que a gente faz, de trocar a letra do nome, eu faço isso bastante. Meu nome, Edilaine. E se eu tirar o E e colocar o U, como que fica o nome? Udilaine. Então, essas brincadeiras, essas atividades lúdicas que a gente faz mais intencional, é um trabalho de rota fonológica. E também de aliteração, que é da consciência fonológica, que é a questão da primeira sílaba inicial aí, a aliteração. E a gente também pode trabalhar junto com isso rimas, que faz parte da consciência fonológica. Para a criança perceber, ela tem que perceber aí também essa questão de palavras maiores, de palavras menores. Lembra lá da rota lexical? Hoje está difícil.
que ela já tem um vocabulário mental, de visual de algumas palavras, que ela olha aquilo e ela sabe que ali está escrito, né? Ela já tem a memória ali, a memória dela já está com um banco de vocabulário, de palavras que ela já reconhece para essas leituras, para ter mais fluência nessa leitura, mais ritmo nessa leitura, a rota fonológica, a gente tem que avançar nisso para a criança entender como que se escreve e como que as letras possuem posições que não podem ser mudadas. Eu trouxe algumas atividades aqui que são bem simples da gente fazer, mas que a gente tem que fazer, outra coisa importante, a gente tem que ir analisando e avaliando o que o meu aluno já aprendeu, o que ele já sabe nessa rota, né? Por exemplo, uma fase que as crianças estão lá no pré-silábico ou que silábico sem valor, lembra que as crianças não aceitam colocar 2 As, né, que são as sílabas lá contíguas que a gente fala. Se a gente falar para ele escrever banana, ele não vai aceitar escrever banana, porque ele está, por exemplo, vamos pôr silábico com valor sonoro, mas com vogal, né, também. Ele vai colocar 3 A, ele não aceita, porque ele ainda não compreendeu que as letras se repetem, elas podem ser usadas em outras palavras, as letras não são específicas de uma única palavra, porque até então a criança entende que se eu usei o A no ba, eu não posso usar mais na palavra o A de novo. Isso acontece quando a gente dá lá no início do ano para as crianças, para eles circularem as letras do nome, ou quando eles têm que pintar a letra do nome. Se o nome dele tem 2 E, ele fala, mas eu já pintei. Ele não está preocupado assim, ele não está olhando letra, quando a gente faz correspondência, né? Quantas letras tem seu nome. E se ele pintar uma letra E, por exemplo, Edilane tem 2 E. Se ele pintar um E, para ele já bastou, não tem de novo, né? Então, a criança tem que começar a compreender isso, e fazendo isso, olhando para as palavras. Por exemplo, uma atividade que é bem comum, que a gente vê bastante, eu devia ter feito ao contrário, né? Edilane, meu nome, ó. Eu peguei aqui de casa mesmo, ó. Prendedor. A criança olhar letra por letra, a criança identificar dentro da palavra e ir localizando as letras que ela tem. Quantas letras tem na palavra? Que palavra é maior do que a outra? Isso daqui a gente está trabalhando rota fonológica com a criança, tá? Ou pode ser com palitos. Eu trouxe aqui, ó, peguei uns palitos meu aqui de atendimento, que a gente faz isso com criança, e a gente pode colocar letra. Então, eu tenho várias letras, a criança tem que encontrar as letras do meu nome, dessa palavra, por exemplo, né? E colocar na ordem. Então, ela tem que identificar o E. E aqui nesse trabalho é importante não trocar a letra de lugar, né? Isso é importante. O valor aqui da posição da letra para ser trabalhado é muito importante. E a gente pode fazer esse trabalho com a criança. Eu trouxe prendedor colorido, que é muito bacana também. Isso aqui é tudo meu de atendimento, ó. Então, você pode fazer isso com o prendedor, você pode fazer com cor. A vogal E é laranja, a vogal I é azul. Não sei se você está trabalhando com vogal. Quantas vogais tem? Quantas consoantes tem? Com que letra começa, que é a literação? Edilane, o que rima? Como que eu termino? Todo esse trabalho aqui, ó, de posição de letra, é a rota fonológica. A rota fonológica nada mais é do que a criança decodificar letras para compreender a palavra. Porque a consciência fonológica é lá o quê? O trabalho da consciência fonológica. A criança saber oralmente segmentar a unidade maior, que é a palavra, em unidade menor, que é o fonema. Que ela começa da palavra, ela vai para sílabas, e o último é o fonema. Porque o fonema não é fácil de ser separado dentro da palavra. E nós temos aí o sistema de escrita alfabética que nos diz muito disso, que principalmente consoantes e algumas consoantes
não são fáceis de separar fonemas, nem para nós adultos. Então, não vamos sair pedindo para a criança separar fonema de palavra, pelo amor de Deus, porque isso é muito desafio para ela. Outra atividade até disponibilizei esses dias, eu fiz umas atividades para pré-silábico, ó, e eu disponibilizei para as meninas, eu tenho isso daqui pronto. Isso daqui também é muito bacana, dá para trabalhar essa atividade aqui, dá para trabalhar muita coisa com ela, não só rota fonológica, né? Isso tá vendo que foi colocado de propósito, assim, ó, que são iguais, mas a criança tem que perceber que eu mudo uma letra, eu mudo a palavra. Isso faz parte da rota fonológica. Isso faz parte das estratégias de leitura. Quando a gente dá uma palavra para a criança escrever, para a criança ler, ela não tenta adivinhar ao invés de inferir, ao invés de antecipar? Então, se ela vê uma coisa com bo, ela pode tentar adivinhar e falar bola. Aí você fala, não, qual que é a próxima letra? Então, a gente que trabalha com as crianças sabem que eles fazem isso, né? Então, olhar dentro da palavra e olhar letra a letra faz parte de um trabalho muito importante de rota fonológica. Isso aqui, para a criança perceber, é muito bom, por exemplo, ó. Ela tem que perceber a diferença de faca e de fada. Parece, a princípio, que é a mesma coisa, mas a gente acha fácil porque a gente já tem isso construído. Para a criança, isso daqui não é fácil, dependendo do estágio que ela está. Se ela está lá na logográfica, então, nem se fala, né? Então, tem que ser mostrado sim, e tem que ser mostrado letra a letra e a diferenciação. Então, se eu troquei um grafema aqui, e esse grafema tem um som, ele é um fonema, ele muda totalmente a letra, a palavra que está escrita. E isso daqui faz toda a diferença quando a criança vai ler. Isso daqui faz parte lá da rota lexical. Se a criança já tem, se ela trabalha, ó, por exemplo, a gente já não dita mais ou não pede para a criança escrever palavras que eles sabem de memória, não é? A memória deles de trabalho, dessa daí, a memória de longo prazo, ela já tem essa palavra mentalmente no vocabulário dela. Bola, uva, qual mais? Bolo. Isso, visualmente, gente, ela bate o olho naquela palavra e aquilo já está. Então, se a gente pensar nessa palavra, essa rota fonológica dessa palavra para a criança já foi dominada. A criança sabe letra a letra, a posição da letra, e ela já tem a compreensão dessa palavra. O léxico está pronto. Por isso que a gente não dá essa palavra. Porque a gente fala, essas palavras a gente já não usa. Por quê? Porque a criança memorizou. Porque ela já conseguiu decodificar a rota fonológica dessa palavra e também já está lá na memória de longo prazo dela. E ela tem isso no vocabulário. Então, quando ela vai ler e ela tem palavras que ela já passou por todo esse trabalho de rota fonológica e ela já decodifica tranquilamente essa palavra, a leitura flui, a leitura desenvolve. Se ela não tem, ela para na rota fonológica. Ela vai ter que olhar letra a letra e decodificar para formar a palavra. E vocês têm que convir comigo aí que quando a gente vai ler um texto que tem muita palavra que você nunca viu, que não é do seu costume, que não é do seu âmbito, vamos pegar, sei lá, nós somos pedagogos. Aí a gente vai pegar, não vamos longe, vamos para uma bula de remédio. Se a gente pega uma bula de remédio, que tem aquelas partes técnicas lá, ou composição do remédio, a gente compreende alguma coisa? Não. A gente já tem a rota fonológica trabalhada. A gente decodifica rapidinho, mas você não entende porque você não conhece a palavra, você não conhece o significado, muito menos dentro do contexto, porque são várias palavras desconhecidas que você não dá conta e você não fecha o sentido, a compreensão. Então, essa rota fonológica é muito importante. Tem uma outra atividade aqui que eu vou dar para vocês. Olha a hora.
Ó, isso aqui é muito comum a gente ver na internet, ó. Tá vendo aí? Ó. Isso aqui é muito comum a gente ver, né? Já viram esses daqui? Deixa eu ver, tem outro aqui. Isso daqui é uma leitura que a gente faz. Por que a gente faz rapidamente? No começo, parece difícil, não parece? Começo parece difícil, a nossa memória dá uma falhada aí, a nossa rota fonológica, a gente tem que pensar um pouquinho, mas a gente consegue. Por quê? Porque a nossa rota fonológica está trabalhada, muito bem trabalhada, e o nosso léxico também. Então, a gente começa, aí você compreende como que está um código, que as vogais estão trocadas por números, e a gente consegue, então, decodificar e compreender o que está escrito. Isso também acontece aqui, ó. Eu peguei um texto e separei espaçadamente as palavras, as letras, ó. Vamos ver. Se vocês conseguem ver aí. Estão conseguindo ver? Hoje eu não fiz slide, não. Hoje eu não fiz slide porque... Ai, é muito difícil ficar passando esse negócio dos dois lados, gente. Deixa eu ver quem entrou. Boa noite, professores, superdotado. Boa noite, Flavinha, Cris Silva, Júlio, Celi. Exames? Não entendi, Celi. Rezende, Deise, boa noite. Selma, minha querida. Selma fala comigo sempre. Boa noite, Selma. Ô, Selma, você me deu uma notícia muito boa, né? Vamos falar daquilo, com certeza. Eu vou marcar. A gente podia fazer uma live, Selma. A Selma me falou umas coisas que tá acontecendo lá com ela. E é um tema bem interessante. Ela deu umas dicas muito boas. Leilane, China... Não, Sinhana, li errado. Ó, minha rota. Catarina, boa noite. Gise, boa noite. Nádia, Simone, Alexandre, Edilene, Celi, Franciele, Juliana. Eu não entendi o que você falou de exame aí, ô Selma. Eu marquei uma coisa aqui para falar para vocês. Tudo bem? Conseguiu ver? Aqui está escrito assim, ó, o uso da rota fonológica permite chegar ao significado das palavras através da transformação de cada grafema em seu correspondente som e fazer o uso do mesmo para... Opa, me perdi na linha. Para tentar compreender o significado da palavra. Só que eu escrevi isso espaçado. Como a gente já tem isso desenvolvido, para a gente é fácil, né? Como eu disse lá no começo, gente, as crianças com dislexia, a falha, a dificuldade que eles têm é nessa rota fonológica, tá? Então, eu vou dar mais 2 dicas aí de atividade. Eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas o tempo é pouco. Mais umas 2 atividades aí para vocês, para a gente falar sobre como fazer aí esse trabalho com a rota fonológica, que é essa decodificação grafema-fonema. Letra a letra mesmo, tá bom? Eu tenho 2 imagens aqui, ó. Eu vou mostrar uma aqui no Facebook e uma aqui no Instagram. Agora eu inverto. A gente vai aprendendo. Tá vendo? Olha o que é legal você fazer. Para trabalhar a rota fonológica, uma atividade que é muito, muito, muito boa... Deixa eu... Oh, Deus, derrubei meu celular, gente, desculpa. Vou pegar uma régua aqui. Ó, uma coisa que é bem bacana da gente fazer e que dá muito certo e que dá muito mais resultado. Por quê? Quando a criança já tem de memória ali, por exemplo, bola, uva, a gente, de fato, não consegue trabalhar uma rota fonológica, que é a decodificação letra a letra ali, para ter o sentido da palavra. Então, o que é bacana de fazer é uma outra atividade que eu vou falar já, porque o meu pensamento é muito rápido, eu tenho pensamento acelerado. Olha que bacana que você vai fazer com a sua criança. Pegar figuras de animais, figuras de fruta, sei lá, pode pegar até, assim, o meu rosto,
O da Selma, vou falar você, Selma. Dividir a gente no meio, juntar nós duas, Edilaine com Selma, o que que dá? Então, é isso aqui, ó. A gente vai formar novas palavras. Peraí que eu tenho que mostrar no Facebook também, gente. Formação de novas palavras. Então, um elefante com tartaruga. Como que eu posso ser? Vou esperar você. Põe um nome aí para mim. Põe um nome aí para mim. Elefante com tartaruga. Como que a gente poderia escrever esse nome? Vamos inventar um nome para esse novo animal. Que a gente vai trabalhar a rota fonológica, professores, ó. Rota fonológica. Fala aí, vamos ver alguém cita aí para mim. Eletarta, eleruga. Cita aí. Tartafante, joia. Obrigada, Elaine. Tartafante, o que mais? Vamos mudar. Então, vou pegar o começo da tartaruga e o final do elefante, né? Tartafante. Então, a gente vai criando. Então, eu posso pegar várias imagens. Eu posso pegar banana com uva, banuva. Eu posso pegar morango com maçã, não sei, vai ficar igual, né? Moçã. Por que que isso é legal de fazer? Porque são palavras novas, pseudos palavras, que é a segunda atividade que eu vou falar para você, que é muito bacana. São palavras inventadas e que a criança tem que pensar em cada pedaço, porque ela não conhece. Então, isso é muito bacana. Porque se a criança está lá no realismo nominal, por exemplo, ela não... Eu trouxe até BNCC, que eu ia dar umas dicas de BNCC aqui para vocês, gente, dessa parte. Eu até separei aqui, onde a BNCC traz isso também para a gente trabalhar. Mas a gente faz outra live, a gente faz outra aula. Mas, ó, são palavras novas, né? Então, a criança não conhece essa estrutura dessa palavra e ela tem que olhar. Quando você cria palavras inventadas, a criança legal, Celi, elefante com tartaruga. Quando você põe palavras inventadas, as pseudos palavras, o que que acontece? A criança, ela não está pensando no significado. Ela não vai, muito dificilmente, ela não vai para o realismo nominal e ela vai olhar muito a fonológica ali, a rota fonológica, a construção daquela palavra. Lembra lá uma da característica do estágio da leitura logográfica? Ela não está preocupada com a estrutura da palavra, ela está preocupada com o elemento, com a figura, com o que aquilo representa, do que com a formação da palavra. Ela ainda não tem noção. Então, quando a gente inventa, faz pseudo-palavras, não precisa ser só esses animais, pode ser uma de inventar palavras mesmo. Então, a criança tem que pensar especificamente na rota fonológica, letra a letra, para formar aquela palavra. Ela tem que decodificar, ela tem que inferir, ela tem que antecipar, ela tem que selecionar. Todas as estratégias de leitura estão sendo utilizadas ali, se você dá uma palavra também desconhecida para ela ler, né? Então, a pseudo-trabalho com pseudo-palavras é muito importante para a rota fonológica. Porque quando ela está escrevendo tá travando, Celi, no meu aqui tá normal. Eu estou fazendo no Facebook também, então dá para eu gravar essa live aí. O meu aqui tá normal. Elaine, acho que tá tudo ok da Elaine, né, Elaine? Então, trabalhe, explore essa sequência de letras dentro das palavras. Trabalhem bastante o nome deles, gente. Usem o nome, usem o nome. O nome é muito referência, para eles entenderem que as letras se repetem, que o E que está no meu nome também está no nome da Elaine. O meu nome da Elaine começa com E, termina com E. E as letras, elas podem variar dentro das palavras e elas podem ser usadas em outras palavras.
Eles acham, né, nessa etapa, de que as palavras, as letras são únicas de uma palavra. Eu usei lá e não posso usar mais. A gente tem que tirar, desconstruir isso dele. E as pseudo-palavras são muito boas é a melhor das atividades para trabalhar a rota fonológica. Porque a criança não está pensando no sentido da palavra. Ela está pensando como que forma a palavra, né? Então, diferente de que se eu der, por exemplo, a tartaruga, ela vai ficar com aquele realismo nominal, dependendo da fase que ela está, e ela vai se associar àquilo que está, que é o nome da palavra, né? O realismo nominal é isso. Você fala, a criança está muito ligada à imagem, né? A questão também de tamanhos de palavra, quando a criança escreve maior para uma coisa maior, né? E quando ela escreve menor para um objeto menor. É o famoso elefante-formiga, não sei, vamos pensar em outra coisa aí. Mas isso é o realismo nominal. A criança está muito ligada ao significado da palavra para a escrita do que a própria escrita. E dentro da rota fonológica, nós temos que tirar isso, né? Que é um dos estágios da leitura lá também, que é a logográfica, que quando ela vai ler também, ela lê, do mesmo jeito que ela quer escrever, esse realismo nominal, né? Do jeito que ela quer escrever grande para elefante, ela vai ler seda e vai falar que ali está escrito shampoo. Não vai ler, ela vai ver a palavra seda, ela vai soletrar letra a letra, ela vai decodificar ali, fazer a rota fonológica, mas ela vai falar que lá está escrito shampoo. Eu acho que é do Nescau, né, que tem. O que está escrito? O que tá escrito aqui? Ele lê lá, Todd, né? T-O-D-I-D-Y, sei lá. Depois que está escrito Nescau. Então, é isso, né? Então, é esse realismo nominal e é o primeiro estágio da leitura, que é o estágio logográfico, tá? Então, as pseudos-palavras são ótimas para a gente trabalhar com as crianças, essa questão de posição de letra dentro das palavras e a repetição das letras em várias palavras. Ela não é única e exclusiva de uma única palavra. As letras são utilizadas para escrevermos todas as palavras. Ok? Bom, eu acho que é isso. Faltou BNCC, faltou algumas coisas aqui. Mas eu falo demais, né, gente? Deu para entender? Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Deu para entender aí do que a gente está tratando? Ai, duas câmeras é ruim, né? Eu às vezes fico olhando para lá, não olho para vocês. Mas, gente, esse trabalho é muito importante para a gente desenvolver a leitura, né? Como eu disse, eu estou atendendo uma criança aí, no 4º ano, não consegue decodificar. Ele ainda não sabe rota fonológica. Ele não tem um banco ali, um vocabulário mental, uma memória de longo prazo, com palavras que ele já consiga. Então, imagina isso no 4º ano, onde ele tem que ler textos maiores, onde ele tem que ler e compreender. Não é fácil. E cada vez que vai passando o ano escolar, vai ficando mais difícil, porque as crianças vão adquirindo essa fluência, vão adquirindo esse ritmo, e vão tendo um banco aí de vocabulário bem maior, né? E essa leitura vai ganhando fluência, vai ganhando ritmo, e essa criança não consegue. Não é só porque não é exclusivamente de dislexia. Às vezes não tem dislexia, mas a criança ainda não construiu, não desenvolveu essa competência fonológica aí, que é até antes da lexical, tá bom? Ótima live, tá? Quem tá me falando? A Lumon, Clara. Ah, que bom! Gente, eu sempre fico pensando, o que eu vou falar para as meninas e para os meninos? Mas aí eu fico muito na dúvida. E eu não sei o que eu estava lendo, que eu falei, nossa, eu vou falar sobre a rota fonológica hoje. E aí eu falei, é isso. Mas não era, eu nem ia vir falar de rota fonológica, eu estava com outra ideia aí de live, porque eu tenho feito bastante live de alfabetização. Acho que as 3, 4 últimas lives que nós fizemos aí nos domingos foi de alfabetização, né? E eu falei, o que eu vou levar? Eu queria uma coisa diferente também. Eu falei, não, eu não sei, eu estava lendo alguma coisa, e eu falei, eu vou falar sobre rota fonológica, porque isso é muito importante. Acho que como eu estou voltada para uns vídeos aí que eu tenho feito
de leitura, também pensei nisso. O Instagram vai me derrubar, são 8h51, que hoje eu tô com relógio, que semana passada eu tava sem relógio, alguém me salvou. Olha quem chegou. A Samara Costa, Érica, minha querida. Obrigada, Érica, por você vir mais das minhas lives. Essas lives de alfabetização estão gravadas no YouTube? Olha, não gravei minhas lives, Elaine, que pena, né? Fiz várias de alfabetização, acho que eu fiz uns 4 domingos de alfabetização. E alfabetização com base na BNCC. Gente, para a rota fonológica, eu esqueci não, é que o tempo é curto. Eu ia colocar algumas habilidades que trazem a BNCC pra gente e falta muita coisa. Eu falei, é uma pincelada aqui, né? Somente esses conceitos de leitura. Mas essa, Elaine, de hoje é uma pena, né? Sabe por quê? Eu nunca gravo aqui. Hoje, como eu estou fazendo no Instagram, aqui, e estou fazendo no Facebook, a do Facebook hoje eu vou conseguir gravar, já tá ali, eu acho que eu vou conseguir gravar, e aí eu vou deixar salva para vocês, eu ponho lá no YouTube. Ô, Elaine, eu tenho aulas gratuitas de BNCC e alfabetização no meu canal. Se você não viu, te convido, espero que você goste. Gente, muito obrigada. Eu também amo alfabetização. Amo muito alfabetização. Bom, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Eu lembrei de mais alguma coisa que eu queria ter falado de rota fonológica. Mas essa live vai ficar salva aqui, 24 horas. Quem chegou agora, quem tá chegando agora, entra, assiste do começo ao fim. É um assunto bem importante aí pra gente trabalhar. Um beijo, Elaine. Eu que agradeço, querida. Vai lá, sim. Espero que você goste, tá bom? E nossas lives são todos os domingos aqui no Instagram. Sobre aí alfabetização, e eu trago vários assuntos que vocês também, por favor, coloquem lá, se vocês têm algum tema que querem que eu trate aqui. Eu vou abrir uma caixinha lá, Resende Marli, obrigada, minha querida. Eu vou abrir uma caixinha lá no Stories e de temas de live que vocês gostariam, e eu vou pedir a opinião de vocês, participem lá. Aí, ideias aí para mim, de repente, eu posso vir até um dia a mais aí da semana para a gente estar fazendo, tá bom? Eu agradeço, senão o Instagram vai me derrubar. Boa noite para vocês. Bom trabalho. Espero ter ajudado com essas sugestões aí de trabalho da rota fonológica. Nós demos uma pincelada grande aqui, mas vocês conseguiram, acho que dá para ter uma noção da importância desse trabalho aí para leitura, para compreensão e formação de bons leitores, tá bom? Beijo, boa noite. Fiquem com Deus. E a gente se vê na semana aí, nas redes sociais, nas minhas postagens. E eu tenho uma postagem especial para fazer para umas seguidoras aí, Catarina May, obrigada, que ela me perguntou de punção, de pressão e preensão que eu falei, né? E eu falei para ela que, gente, usar adaptador, é isso aqui, ó, tem que dar isso aqui para a criança. Quando ela tem muita dor na mão. É isso aqui, ó. Não precisa de grandes coisas, não, tá? Dá isso aqui para ela, mas eu vou fazer um vídeo específico para elas. Linda, maravilhosa. Mônica, obrigada. Vamos fazer uma live, Mônica. A Mônica também é minha amiga daí, faz tempo, dando aula. Linda, maravilhosa. Leilane, muito obrigado. Lumontra. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Agradeço, muito carinho ter recebido. Espero realmente estar ajudando aí com o meu conteúdo. E é uma paixão pela educação e pela alfabetização. Evangelina Alves, beijos. Fiquem com Deus. Tchau, até mais.